Qual que é a tendência inconsciente de qualquer líder, de qualquer ser humano? Eu vou trazer para minha equipe pessoas que pensam como eu, que falam a mesma língua, que eu consigo fazer tudo mais rápido. Só que isso vai fazer com que a minha equipe seja incompleta. Sim. Se eu sou um cara que é muito bom comercialmente e muito bom técnico, mas eu não sou bom com pessoas, eu deveria trazer para minha equipe alguém que é muito bom com pessoas. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo e o mais querido do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini, eu agradeço a cada um de vocês que mais uma semana nos acessaram para ouvir e ouvindo refletir e se desenvolver. Você aí que está no carro, andando de bicicleta, no ônibus, no trem, no trabalho, na academia. Como sempre, a gente espera que após ouvir os nossos episódios, você possa se tornar mais feliz, mais preparado, mais inspirado para enfrentar os desafios do dia a dia. E por que não também mais desenvolvido profissionalmente, porque com o conhecimento, o ponto de vista, a sabedoria dos nossos convidados, com certeza a gente entende que agrega para vocês, para que vocês possam enxergar o mundo de uma forma diferente. E hoje, enxergar de forma diferente é o que a gente vai falar. Vocês estão vendo aí no vídeo, estou aqui do meu lado aqui, o Cid, né, trabalha na Micropower há quantos anos, Sidney? Agora em abril vai completar 18 anos. 18 anos, 46 anos de vida. Parece a Gretchen, tem 17 filhos. Quantos filhos você tem? Ainda vai nascer o quinto agora, em Quinto março. filho, Nossa. tá certo? Ele não vê TV, né? Se não vê TV, então tem que fazer filho, né? Trabalha com a gente há muito tempo, especialista em acessibilidade e hoje vai nos ajudar aqui na conversa com esse convidado muito especial que a gente traz. Mas antes, vamos falar um pouquinho desse contexto, né? De acordo com o IBGE, em 2022, 18,6 milhões de pessoas brasileiras com mais de 2 anos de idade possuíam algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, cognitiva, motora. Isso representa aí quase 9% da população brasileira. Alguns números sobre acessibilidade no Brasil. 47,2% das pessoas com deficiência nessa pesquisa do IBGE de 2022 tinham mais de 60 anos. 19,5% das pessoas com deficiência eram analfabetas. 25,6% das pessoas com deficiência tinham concluído apenas o ensino médio e 26,6% das pessoas estavam no mercado de trabalho, ou seja, de quase aí 19 milhões de pessoas, a gente está falando de 3, 4 milhões apenas empregadas. Além disso, a infraestrutura, né, de locais como escolas, né, as próprias ruas, avenidas, calçadas, né, os escritórios, não são acessíveis a todos, né? E o mercado de trabalho, né? E é isso que a gente vai falar. Como que ele está preparado ou está se preparando para acolher todas essas pessoas, né? Hoje a gente fala muito da inclusão, equidade, diversidade, etc., mas muitas vezes a gente acaba focando apenas em cor de pele ou opção de sexualidade e a gente acaba esquecendo das deficiências, né, ou, vamos dizer assim, dificuldades, né, motoras, visuais, auditivas. E o tema de hoje é esse, nós vamos falar sobre os desafios da acessibilidade no mundo corporativo. E para falar conosco sobre esse tema, nós trazemos ele é formado em Direito pela Unip, em Ciências Contábeis pela Trevisan Escola de Negócios, em Coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching, em Programação Neurolinguística,
atua há 17 anos numa empresa nacional, a PricewaterhouseCoopers. Foi o primeiro PCD do quadro técnico e atualmente com foco no desenvolvimento de pessoas. Ele atua também em questões de diversidade, em definições estratégicas, também como coach em atendimentos individuais e palestrantes e palestrante em diversas empresas, aonde ele procura ajudar as pessoas a se sentirem à vontade, mais seguras, promover o seu autoconhecimento, despertar as pessoas para a autorresponsabilidade, enfim, uma pessoa, como eu falei aqui, brinquei no começo, né, de uma visão de mundo diferenciada e que nos traz aqui todo um conhecimento, uma experiência como ser humano, como profissional, para que a gente possa falar um pouquinho aí sobre a acessibilidade no mundo corporativo. É com grande alegria e honra que nós damos as boas-vindas ao Caio Carvalho. Bem-vindo, Caio, ao nosso podcast. É um prazer tê-lo conosco. Olá, alegria toda minha. Prazer participar. Obrigado pelo convite. Espero contribuir. Então vamos lá, vamos começar com aquela pergunta, né, básica, né, inevitável, que a gente, né, precisa entender primeiro, né, a sua história da sua deficiência visual, né? Como você se tornou deficiente visual? Você é muito generoso com as palavras aí na apresentação, né, Michel? Mas eu diria que eu tenho uma visão distorcida da realidade. Mas antes eu queria só registrar aqui minha gratidão de participar, porque posso dizer que a Micropower tem uma participação na minha vida, né? Eu usei um software de vocês desde o início, lá na faculdade, antes até de entrar na empresa. Assim como o Sidney, eu tenho 18 anos de empresa, depois de 17 aí, completar 18 em junho. E desde lá do início, o Sidney me ajudando também no suporte lá, então... É uma alegria mesmo estar aqui, queria registrar essa gratidão. A gente que agradece. Eu nasci com a deficiência visual, né, Michel? Eu sou o caçula de 3 irmãos. Os 3 deficientes visuais, os 3 homens, os 3 com sangue O negativo. Então tem algumas coincidências aí. Meus pais têm um parentesco, mas um parentesco muito distante, como eles são médicos. Eles, antes de ter filho, fizeram todos os exames, foram, né, no geneticista e tudo mais, e a resposta dele foi, olha, o parentesco é tão distante que a probabilidade de ter alguma deficiência é a mesma da população em geral. Então, consideramos que não é genético, passamos por muitos exames, a gente já foi até na Alemanha, nos Estados Unidos, e o mais próximo que se chega de um diagnóstico, não tem um diagnóstico, né? Mas o mais próximo seria a maurose de Leber, que ainda assim se subdivide em mais de 100 tipos, então é como se falasse virose. Tá. Tem muitos tipos. Então, a gente sabe que é na retina, mas não sabe exatamente o que. E é até engraçado uma reação que os médicos têm normalmente, né? Eles examinam, aí vê que não tem nenhuma cicatriz, não tem mancha, não tem nada, aí eles falam, o olho dele é perfeito, mas não funciona. Eu acho interessante essa reação. Perfeito, mas não funciona. Então, talvez tenha aí alguma explicação espiritual, mas na medicina não tem. Entendi. Então, a nossa deficiência, minha dos meus irmãos, é de nascença em graus diferentes. Eu sou o caçula, né? Mas assim, o meu irmão mais velho é o que tem a visão melhor, o do meio é o que teria a visão pior e a minha seria uma visão intermediária. Mas ao longo da nossa vida, o do meu irmão do meio manteve estável, a minha piorou muito e a do meu irmão mais velho piorou um pouco. Então, hoje eu considero até que o meu irmão do meio enxerga melhor do que eu, pelo menos ele se adapta com mais facilidade, porque hoje ele tem a mesma visão que ele sempre teve, né? E a minha não. A minha, ela não só diminuiu, como ela oscila entre alguns níveis. Então, tem hora que tá melhor, tem hora que tá pior, mas hoje eu enxergo quase nada. Eu diria que mais só a diferença, assim, de claridade. Entendi. Sidney, o seu já não, né? Foi diferente, né? No meu caso, né, foi retinose pigmentar, né? Então, também na retina. Mas aí, por irregularidade de sangue na retina, né, as células vão morrendo. E aí, cada célula que morre forma um pigmentozinho. E de acordo com aumentando esse número de pigmentos, vai formando tipo uma cortina, né, por trás do olho, e aí a imagem não passa. E aí eu fui perdendo no decorrer da vida. De acordo, fui crescendo, eu brinco até, né? Eu falo que eu comprei numa promoção de mercado. Eu vi lá, tava lá, retinose pigmentar, promoção em 360 meses, eu peguei. Falei, é minha, me dá. Nome bonito. E aí eu fui perdendo e comecei a usar óculos com 10 anos, mas aí o óculos não conseguia corrigir.
Aí com 24 para 25 anos comecei a usar bengala e foi diminuindo. Hoje eu já não enxergo mais nada também, tipo, Uhum. zerou. Como meus irmãos meus pais já sabiam da deficiência dos meus irmãos, eu usava óculos desde os 4 meses. Ah, Eu era um bebê de óculos. olha Você, só. você chegou, Caio, a enxergar durante a sua juventude? Como foi o seu processo, por exemplo, pedagógico de crescimento na escola? Eu enxerguei muito melhor do que hoje, mas desde o nascimento a deficiência já era considerada grave, né? Baixa visão. Mas eu conseguia fazer muitas coisas que hoje eu não faço e que foram determinantes para minha formação. Então, por exemplo, eu conseguia enxergar um livro olhando bem de perto. Eu não enxergava na lousa na escola, mesmo sentando na primeira carteira, mas eu enxergava um livro bem de perto. Então, quando depois até da minha visão piorar, eu ia discutir com as pessoas, eu sei o que é um gráfico, né? XY, eu sei o que é um gráfico pizza. Então, depois no mundo corporativo fica fácil tanto de você assimilar o que está sendo falado, quanto na hora de transmitir. Né? Então, o fato de eu ter tido mais visão do que hoje, eu acho que foi determinante, até porque eu sou de uma época, né, que não tinha tanta tecnologia. Entendi. Né? Então, fez toda a diferença, assim. Já o Sidney, a gente estava conversando, né? Você teve É. uma formação... No meu período, né, que eu estudei, eu enxergava bastante ainda, né? Então, assim, até eu fui ter muita dificuldade mesmo quando eu já estava no 3º ano do ensino médio. Então, assim, até terminar ali o ensino fundamental, 1º, 2º ano ali, no 2º ano eu comecei a ter um pouco de dificuldade. Quando chegou no 3º, o negócio complicou. Aí eu já não conseguia mais ver direito o que estava acontecendo na lousa, o que a pessoa escrevia. E naquela época, né, aí eu não tinha ainda a informação de sala de recurso, então não tinha esse negócio. Então, por exemplo, um livro ampliado já me ajudaria. Sim. Como eu não tinha informação, eu sofri para terminar o 3º ano tentando ler aquele, cheirando o livro, né? Eu imagino, eu também. Até o 3º colegial, eu fazia prova ampliada. Então, eu conseguia ler, demorava um pouco mais, mas eu conseguia. Já na faculdade, eu fazia prova oral. Então. Ah, poxa. Mas você é um pouquinho mais novo, né? Quantos anos você tá? 42. 42, né? 4 anos, pouca né? coisa, é. Eu já na faculdade, quando eu cheguei na faculdade, aí eu já estava reabilitado, já fui agora na parte, já fui fazendo tudo digital, tudo no computador, então já foi bem mais fácil. Sim. Então, Caio, vamos lá. Agora você vê, né? A gente trouxe aqui alguns números, eu não sei, né, se a gente tem aí novas pesquisas, né? Porque a gente tem sempre um delay, né, entre essas pesquisas nacionais versus o ano que nós estamos, né? Mas, assim, é um grande número de pessoas com algum tipo, né, de característica. Eu não gosto de falar, apesar de termos, né, acho que deficiência seja visual, auditiva, né, eu acho que talvez seja um termo até correto, mas assim, eu não gosto de falar deficiência, né, porque, poxa, eu vejo o Sidney trabalhar, eu realmente eu tenho um orgulho, né, de tê-lo lá na equipe, né, até uma admiração pela forma como ele trabalha, né? Eu vi aqui vocês dois mexendo no celular e o celular falando. Eu não consigo entender o que o celular está falando e vocês estão fazendo duas coisas ao mesmo tempo e, enfim, é de se admirar, né? Então eu procuro falar assim, né? Que não é uma deficiência, mas é uma característica que faz com que a pessoa trabalhe de maneira diferente. É isso, né? E a gente vê tantas pessoas aí, né, no mercado, e muitas, né, sem oportunidade de trabalhar, e porque as próprias empresas, né, com certas bandeiras, né, de inclusão, acabam, até de forma consciente, mas não divulgada, selecionando pessoas sem, né, certos graus de deficiência, né? Você hoje, né, você está numa multinacional aí já há 17 anos, né? E, e vem trabalhando, né, nesse lado agora estratégico do PCD. Quais são os maiores desafios que você vê, né, no mercado, até nas suas palestras também, que as pessoas te reportam, para que a gente tenha uma maior inclusão, né, uma maior acessibilidade
dessas pessoas nas organizações? Eu acho que a dificuldade é que isso fosse um objetivo estratégico e não uma intenção, né? Não algo desejável, mas algo necessário. E isso faz com que as empresas realmente aportem os recursos para isso. A gente tem fases, com qualquer profissional que vai entrar numa empresa, ele vai passar por fases de aprendizado, né? Do trabalho em si, do desenvolvimento e até do reconhecimento. E tudo isso para um PCD é diferente, né? O aprendizado, inclusive o prévio, né? Eu brinco que eu tenho 2 currículos, né? Eu tenho o currículo, esse que você comentou, de formação, e eu tenho um currículo de saúde, porque em 2003 eu tive câncer, foi um linfoma não Hodgkins, né? Tinha 70% de não dar certo, mas eu tô aqui para provar que vaso ruim não quebra. Aí depois, em 2010, eu tive a gripe suína, na época que estava começando, nem se tinha ainda um domínio do Tamiflu, do remédio, então muita gente morreu nessa época. Depois, em 2015, eu tive uma doença que se chama mielite, que eu perdi o movimento das 2 mãos, fiquei na UTI 15 dias, quase morri de novo, mas não morri, né? Aí depois disso, em 2018, eu tive de novo o H1N1 e tive no final do ano, em dezembro, uma pericardite, que é uma inflamação numa membrana do coração, que não é uma coisa grave, mas os sintomas são idênticos a de um infarto. Então eu costumo brincar que até você descobrir que não infartou, pode ser que infarte, né? Só com a notícia. Só a notícia já deu. Já né? dá essa... Então essa trajetória, né, essas experiências, elas também vão te preparando para enfrentar melhor os desafios futuros. Então, eu acho que antes de entrar no mercado de trabalho, a trajetória de uma pessoa com deficiência, ela já é determinante. Porque, às vezes, a própria família pode limitar mais do que a deficiência. Por medo, por superproteção, né, por tudo. Então, tem essa questão de como é que essa pessoa está chegando no mercado de trabalho. Na época que eu entrei, que ainda nem se falava em diversidade, não tinha um processo de recrutamento, processo seletivo específico para PCDs, muito menos um comitê, ou igual hoje que eu tenho lá na empresa, é um departamento. Cada pilar é administrado por um sócio e ainda tem o sócio do departamento de diversidade. Então, era uma coisa muito diferente, muito diferente. Então, faz diferença a bagagem prévia que cada um traz. E na época, a gente tinha muito essa questão de vamos contratar. Mas você colocar o deficiente para dentro da empresa não resolveu o problema. Justamente por essas diferenças que eu falei. Como que vai ser o aprendizado dele em campo? Muitas vezes esse treinamento de campo ele acontece por osmose, né? Não é parar para ensinar. É uma pessoa vendo a outra trabalhar e ela vai absorvendo. Isso com, pelo menos, um deficiente visual não vai ter. Né? Acho que um auditivo talvez até um pouco mais difícil em alguns aspectos. Talvez um cadeirante nessa fase não tenha tanta dificuldade, seja mais uma questão da acessibilidade do prédio, né, das edificações. Então, mas haverão diferenças no aprendizado. E acho que esse foco de formar a pessoa para que ela consiga entregar resultado é essencial. Né? Não é só trazer... Tem até aquele jargão, né? A gente comentou antes de... A inclusão não é só convidar para a festa, tirar para dançar. E eu acho que tem um passo a mais aí que é descobrir qual que é a dança de cada um. Qual que é o talento de cada um em qual dança, né? E isso envolve um esforço, envolve testar. A empresa precisa estar disposta a testar. E aí a tecnologia ajuda muito, claro, né? Eu comentei que eu usei o Virtual Vision, que na época era o software de leitura, mas hoje a gente tem muitas outras... Na época eu ligava para o Sidney, Sidney, tá dando errado isso aqui, como é que eu faço? Hoje, antes de eu acessar o canal oficial, eu coloco no chat GPT qual é o atalho de teclado para dar tal comando. Ele vai trazer errado, ou vai trazer na versão do Windows em inglês, aí eu pergunto em português, esse não funcionou, eu consigo rapidamente chegar, e antes não. Então, além do aprendizado, na hora do trabalho em si, vai ter um tempo diferente para fazer. Mas como que funcionava no meu caso? Eu ia fazer uma carta consulta, que a gente chamava, né? Então, eu ia preparar um estudo para o cliente. Eu tinha que pegar a legislação, as decisões sobre aquele tema e tal. Eu, às vezes, demorava mais para baixar na internet todo o material que eu precisava do que para elaborar o raciocínio e redigir. Então, qual que era a diferença? Uma pessoa sem a deficiência visual, na segunda-feira ela baixa tudo que ela precisa, trabalha até quinta-feira, né, estudando, quinta-feira à tarde ela redige, na sexta-feira ela vai revisar com o gerente. Eu, às vezes, levava de segunda a quarta para baixar tudo que eu precisava, mas de quinta eu fazia tudo, estava pronto na sexta. Então, tem
tempo diferenciado. Mas eu acho que tem alguns desafios que eles não aparecem. E aí é papel de todo mundo, né? Eu falo que assim como a empresa precisa incluir um PCD, o PCD também precisa incluir a empresa. Ele é o maior especialista na deficiência dele. Então, ele pode ajudar nesse processo, né? E aí a gente tem que ter essa interação, tem que ter feedback, muito feedback dos dois lados, está funcionando, não está funcionando, porque se for um objetivo comum, vai dar certo. É questão de tempo. Então a gente precisa ter esse esforço em testar. Às vezes, dar alguns trabalhos para a pessoa desenvolver, ver no que ela se desenvolve melhor, o que ela leva mais tempo, porque ela não sabe um caminho para fazer. Às vezes é desenvolver esse caminho. Eu lembro que eu tive uma experiência muito interessante com um sócio. Ele chama Carlos Pedral, uma pessoa a quem eu devo mais do que dá para expressar em palavras, né? Mas num dos nossos primeiros contatos, ele deu uma aula do que seria a gestão da diversidade, na minha opinião. Ele falou, Caio, eu vou te explicar qual é o projeto, cada etapa, e aí você vai me dizer o que você faz sozinho, o que você precisa de ajuda e o que você acha que não faz sozinho, nem com ajuda, para a gente correr atrás e ver como que funciona. Pô, foi espetacular, deu liberdade, abriu o canal seguro para a gente conversar, e foi funcionando, né? Foi desenvolvendo. Então, os desafios são vários, mas eu acho que tudo vai ter desafio. Você formar um profissional sem deficiência também é um desafio. Sim. Né? E a gente tem as questões comportamentais, que não dá para negar, né? Você vai ter um PCD bem-humorado, mal-humorado, comprometido, não comprometido, né? Dedicado. Então, a gente não pode misturar essas questões. Às vezes, uma ineficiência é equivocadamente atribuída à deficiência quando ela era uma questão comportamental. E aí a gente tem que desenvolver os dois lados, né? Hard skills, soft skills, tudo junto. Eu tava conversando isso com o Sidney, a gente tava vindo para cá, porque assim, como você comentou, né? Você acabou usando o Virtual Vision, né? E a Micropower desenvolveu isso há mais de 20 anos, e nessa trajetória, eu não encontrei deficientes visuais, não outras deficiências, porque o Virtual Vision era específico para a parte visual, né? Sim. Mas eu não encontrei deficientes visuais com problemas comportamentais, né? Eu até estava perguntando para o Sidney, eu falei, poxa, tem deficiente visual, né, xarope, né? Porque, cara, eu fico abismado com a alegria que vocês passam, né? Do viver, né? Essa leveza de levar as coisas, né? E aí ele falou, não, tem, né? Eu falo pra ele, porque você não tem contato com muita gente, tem de tudo que tem aí, cara. Eu falei assim, poxa, que eu fui, né? Eu tive felicidade de só encontrar DVs que, poxa, alto astral, né? Que te passam uma alegria, né? De viver, né? E aí ele falou, não, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Inclusive, como o Caio falou aí, dependendo muito da pessoa, eu ainda atribuo uma situação do tempo de deficiência, às vezes, que a pessoa tem. Então, cada um tem seus períodos, né? Então, a gente que tem mais contato aí com a comunidade de pessoas com deficiência, a gente sabe, né? Eu que atuo aí junto em associações, como o CADEVI, a DEVA, a gente chega o pessoal aí que acabou de ter a deficiência por acidente, por alguma doença, a pessoa ainda não está no mesmo nível de aceitação, de adaptação. Então, não adianta você querer que essa pessoa ali que está chegando agora já tenha o mesmo desempenho, o mesmo comportamento de alguém, do Caio aqui, que já estamos lá há 18 anos, né? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? E, tem que entender bastante o momento, como o Caio falou aí, o que você consegue fazer sozinho, o que você precisa de ajuda, o que você não consegue nem com ajuda. Às vezes, a gente nem sabe se vai precisar de ajuda ou não. A gente precisa ir lá fazer, precisa ir lá testar, ter a coragem. E tem muita gente que às vezes, não, isso eu não vou conseguir. Mas nem testou. Exatamente isso. A gente precisa pôr a mão na massa, né? Porque alguém chega para nós, né, Sidney, pronto, assim, você consegue fazer tal tipo de trabalho? Não sei. Não sei, tem que experimentar. Se eu nunca fiz, eu não sei. Exatamente. Né? Então a gente precisa testar. Mas o que você falou é muito importante, Sidney, porque é a questão da experiência. Da mesma forma que alguém que, sei lá, adquiriu a deficiência por um acidente com 20 anos de idade, é diferente de alguém que adquiriu com 40, Sim. que é diferente de alguém que nasceu com a deficiência, Exatamente. que é o meu caso. Mas isso vale para qualquer aspecto. Você não vai conseguir comparar um profissional que tem 5 anos de experiência com alguém que está começando agora. Exato. Né? Isso vale. Mas
Tem sim, viu, Michel? Eu acho que essa questão que você falar dos deficientes serem mais altos, eu também acho, viu? Eu acho que os visuais costumam ser bem humorados, né? Eu falo que são os mais bonitos, carismáticos. Mas piadas à parte, eu acho que é mais da sua personalidade de enxergar com o coração do que a estatística. Porque tem sim, e eu vejo que aonde que isso pega, principalmente no ambiente corporativo, pega em tudo, mas no ambiente corporativo. Existe uma diferença da pessoa que ela entende que ela, e depende, claro, do líder e da empresa. Mas se a gente entender que não estamos de lados opostos de um cabo de guerra, vai funcionar muito melhor, né? Não é uma disputa, não é eu só sou sujeito de direitos, tenho deveres. Se a pessoa chega sendo só sujeito de direitos, ela vai encontrar uma resistência, porque isso não é verdade, isso não se sustenta. Eu tive uma experiência, vou te dar um exemplo. Eu fui o primeiro, né, do quadro técnico. Quando eu entrei, o meu computador foi pedido 3 meses antes dos outros trainees, e eles já tinham a especificação de que era o Virtual Vision, que era para comprar, enfim. O meu computador chegou 3 meses depois que eu entrei. E até lá, eu fui trabalhando em dupla, a gente foi se ajudando, eu já estava aprendendo. Uma pessoa entrou depois de mim, deficiente visual, e a primeira coisa que... E ela recebeu o computador no mesmo dia. A primeira coisa que ela fez foi falar que aquele computador não servia. Não era suficiente. Aí conversou com o gerente dela, o gerente, empresa, né, multinacional, tem processo para tudo, são processos maduros, leva tempo. Aí o gerente batalhando para conseguir o computador que ela pediu, ela não aguentou esperar e foi direto no presidente e disse que o gerente não estava resolvendo. Então, já começa... Já queimou. Queimou etapas. Começou queimando etapas. Não está fazendo aliados, né? Mas fora do ambiente corporativo, isso também é verdade. Eu participei de uma dinâmica de uma empresa lá que promoveu uma dinâmica só com deficiências diversas, né? Vários tipos de características. E aí, num dado momento, você tinha que contar alguma situação constrangedora que você viveu por conta da deficiência. Aí, passaram a palavra para um rapaz jovem lá, ele falou assim, ao invés de contar uma minha, posso contar uma do meu tio? Ah, pode, claro. Aí ele falou, o meu tio tem uma perna mecânica. E aí ele foi no supermercado e foi passar por aquele caixa que é específico para deficientes, gestantes e idosos. E a hora que ele foi passar, a moça do caixa falou para ele assim, senhor, me desculpe, mas esse caixa aqui é só para deficientes, gestantes e idosos. Ele falou, não, eu sou deficiente. Ela, não, o senhor não é. Tava de calça, né? Sou. Não, o senhor não é. Sou sim, ficou nessa até que ele pegou, arrancou a perna, jogou no chão e falou, e aí, eu sou ou não sou? Aí a moça ficou super constrangida e deixou ele passar. Quando esse rapaz contou isso na dinâmica, todo mundo aplaudiu, né? Foi aquele alvoroço. É isso mesmo, a gente tem que lutar pelos nossos direitos e tal. E a hora que terminou, eu falei, eu posso só fazer um comentário? E a pessoa que estava conduzindo já me conhecia, que eu tenho algumas opiniões um pouco diferentes. Sim. E aí eu falei, olha, quando o seu tio vai passar pelo caixa e a moça diz que esse caixa é apenas para deficientes, gestantes e idosos, ela está defendendo os direitos de quem? Dos deficientes. Exatamente. Quando o seu tio fez isso, o que ele fez? Ele poderia ter dito para ela, moça, eu tenho uma perna mecânica, como eu tô de calça, você não vai ver. Mas eu tenho, ela teria dito, tudo bem, pode passar. E a partir dali, ela passaria a considerar que tem deficiências que não são visíveis. Sim. E não teria nenhum constrangimento, né? Não geraria Mas nenhum o que ele fez, Sidney, no lugar disso? Ele constrangeu ela a ponto de... Ela não quer passar mais por isso. Ela vai deixar passar todo mundo. Quem perdeu com isso? Os deficientes. Exatamente. Então a gente precisa entender o que é real e não ir pelo emocional, né? De transformar tudo numa disputa, numa defesa de causa, enfim. Então, tem sim, como qualquer ser humano, os deficientes têm de todos os tipos e também tem a nossa fase, né? A gente também se desenvolve. Sim. A gente já pode ter sido mais imaturo e errar em algumas coisas e continua, né? O desenvolvimento é eterno, então acho que é ser humano, isso é do ser humano. Você comentou uma coisa interessante, né? Sobre o processo de onboarding, né? Integração, né? A gente trabalha com diversas empresas, diversos tamanhos, diversos mercados, com o nosso produto, né, que é o Performa, que é uma plataforma de treinamento e desenvolvimento humano, e tem lá embutido uma funcionalidade de aprendizado, um LMS. Né? E também a gente tem uma área ali que desenvolve conteúdos, e a gente vê assim que não tem uma diferenciação no processo de onboarding para deficientes em geral, não tem uma diferença, né? Então, falando aqui especificamente do visual, a partir do momento que você tem
um leitor de telas, você tem um curso, o SCORM, e você tem uma plataforma que viabiliza a leitura, ok, o processo de integração vai ser igual. Aí eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque quando você fala, por exemplo, de policies, né? De procedimentos corporativos, talvez até todos tenham que ler da mesma maneira e tenham que ler o mesmo material. Mas quando você fala, por exemplo, de atuar na função, né? E aí você ter sim um coach, né? Ali, um mentoring específico para aquela fase da integração e do onboarding, eu acredito que deveria sim ter algo diferenciado nas companhias. Até porque você falou assim, né? A gente aprende vendo, né? Não, é exatamente. Por osmose, né? Né? A gente acaba usando, né? O verbo ver, né? Muitas vezes, mas assim, trazendo para a realidade do dever, a gente não está vendo, né? A gente está ouvindo, a gente está sentindo, a gente está tateando. E a execução da tarefa, hoje, graças a Deus, a tecnologia viabiliza, né? Os leitores, né, evoluíram muito, né? Principalmente os internacionais aí, evoluíram bastante. Agora, com a inteligência artificial, né? Também te dá um suporte, né? De desempenho maior, né? De orientação, né? Você consegue rapidamente, você não precisa ter nem talvez o tutor do seu lado 100% do tempo, mas como você falou antes da gente começar a gravar aqui, você fala, me dá o comando tal, o chat GPT vai te falar. Tem um ganho de autonomia, né? Você ganha essa autonomia, Com né? certeza. Mas eu acredito que um dos principais desafios já começa na integração, né? Em não levar em consideração essa característica, né? Das pessoas, né? As empresas ainda acabam, infelizmente, definindo metas de inclusão por contas ou legal ou até de marketing institucional, mas não leva em consideração ainda a pessoa. Sim. Né? A pessoa como pessoa. Né? Exato. E eu acho que esse é um grande desafio e que as organizações precisam sim começar a mudar o seu modelo mental, né? Mindset, tá, Rogério? Eu falo algumas palavras em inglês e tem o Rogério que nos ouve sempre, que fica depois me mandando mensagem. Pô, eu não entendi a palavra. Então, o mindset, o modelo mental, né? As empresas, elas precisam mudar, porque eu acho que a gente tem que começar a ver as pessoas como pessoas. Sim. E isso independente da deficiência e independente também da geração. Sim. Né? Porque hoje a gente vê as gerações mais novas, elas entram, né, no mercado de trabalho com uma visão diferente de mundo. Né? Muito diferente de quando a gente entrou, que era, né, o comando-controle, era o chefe, né, tem que entregar e a gente não medir esforços. Eu acho que a gente ainda traz isso ainda para os dias de hoje, a gente não mede esforços para entregar, mas o mercado está mudando, né? E a sociedade do desempenho, né, como diz o filósofo Byung-Chul Han, né, que a gente vive hoje, ela só quer resultados, ela cada vez mais resultados. E aí também as empresas acabam enxergando na deficiência vamos dizer assim, um obstáculo ao desempenho, né? Então ela fala, poxa, por que eu vou contratar, por exemplo, uma pessoa que não enxerga, se eu posso contratar uma que enxerga e ela vai me entregar mais? Não necessariamente. Né? Cada um tem a sua competência, cada um consegue colaborar de alguma forma. Né? Eu acho que esse olhar é importante e começa aí desde a integração. Tá? Nessa integração, Michel, até uma situação que o Caio comentou, na questão da disputa, né? Que acontece muito, às vezes, um gerente, um supervisor ali de um departamento não foi preparado para receber uma pessoa com deficiência, só chega e fala, você vai ter que acolher agora aqui na sua equipe uma pessoa com deficiência. Acontece a mesma coisa, a pessoa precisa receber o mínimo ali de informação, né, Caio, de integração para saber de que, putz, e agora, o que eu tenho que fazer para adaptar, para eu conseguir extrair o melhor dessa pessoa.
E acontece muito isso, né? O preparo da liderança, saber também Isso, fazer, né? exatamente, né? E a maturidade dos processos, né? Eu acho assim, o que você falou, Sidney, também é muito verdade, não só no onboarding, e nos treinamentos subsequentes, Sim, né? Então, como que cada um vai receber aquela informação de forma suficiente para que vire uma ferramenta, né? Uhum. De trabalho. Então, tem essa questão que pode ser uma maturidade da empresa, e eu espero que seja esse, né, assim, o objetivo das empresas, Sim. mas pode ser também uma decorrência de uma cultura, porque como eu disse, eu entrei na empresa, não existia nem o processo seletivo específico, nenhum comitê que depois foi criado, e hoje é um departamento. E no meu primeiro dia, a Maria José Cury, que era a sócia que estava fazendo o onboarding, ela fez parte da apresentação. Quando a gente foi para o coffee break, ela ia voltar, ela me abordou pessoalmente, se apresentando: Caio, eu sou a Zezé, eu trabalho aqui e tal, e eu estou fazendo essa apresentação, mas eu gostaria que, se alguma coisa não for absorvida, que você me dissesse, que você me interrompa ou que você me procure depois. Faço questão, né, de você entender tudo. Então, mesmo sem processos, mesmo sem um protocolo, partiu dela, porque já é de uma cultura. Então, a gente pensar também numa cultura que tenha, né, a formação de pessoas assim, vai ajudar bastante. Agora, é claro que tendo um processo é melhor, por quê? O exemplo que você deu, às vezes, hoje eu vou usar o ChatGPT, mas antigamente, o que eu precisava? Olhar para o cara do lado e falar: como que é tal fórmula no Excel? E existe um constrangimento. O cara tá ocupado, tá corrido. Eu fico com vergonha de perguntar. Então, tem também esse constrangimento. Pessoal, não sei se o Sidney passou por isso também, mas imagino que sim, né? Sim. Esse constrangimento de: eu preciso de ajuda, eu quero pedir. Às vezes eu sei que a pessoa está disposta a me ajudar, mas eu não quero atrapalhar. Então, Então, às vezes a gente não sabe, né? Será que o cara tá concentrado ali fazendo uma coisa, eu vou atrapalhar o raciocínio do cara. Então, exato. Se ele não tá conversando com você, eu não sei se eu posso interromper ele agora ou não. Aí a gente tem que arriscar, né? Tem que arriscar. Só que no longo prazo, se eu não pergunto, eu tô ficando para trás. Sim. Né? Exatamente. Eu não vou ter o aprendizado, eu não vou conseguir chegar lá e entregar o resultado, que eu acho que é inevitável, viu, Michel? Eu não consigo entender, processar a gente ter pessoas profissionais que não entreguem resultado. O resultado de um PCD ele pode ser diferente. Ele pode até não ser financeiro, né? Ele pode não ser direto, como o meu hoje não é. Eu não sou medido por receita. Mas ele tem que agregar algum valor. Sim. Porque senão não se sustenta, né? Senão, tratar um profissional como café com leite, você, no médio ou longo prazo, vai matar a autoestima dele, ele não vai ser reconhecido porque ele não vai entregar. Aliás, isso é comum, né? A gente, conheço vários amigos que passaram por isso. Eles se tornam, os PCDs se tornam especialistas na tarefa que ninguém quer fazer. Né? Então, descobriu que é algo que ele consegue fazer, aí vai pegar o de todo mundo, e vai passar para ele. Isso é um objetivo de manter ocupado e não de formação. E a gente tem que ter o objetivo de formação. E a formação vai ser diferente da de quem não tem uma deficiência. Mas tem que ter esse foco de formação. Tem que pensar, como o Pedral fez comigo, né? O Pedral fez eu acreditar que era possível um PCD ter excelência profissional. E é isso que eu acho que a gente tem que buscar no nível de cada um, na capacidade de cada um, mas que seja excelente naquilo. E o ponto que o Sidney arrematou aí, poxa, não adianta eu ter um processo maduro, eu ter um departamento de diversidade, só que a hora que eu coloco esse profissional no departamento, o departamento não faz ideia de qual é a deficiência dele, não faz ideia do tipo de ajuda que ele precisa e não tem nem a liberdade de conversar. Muitas vezes, eu que já sou antigo na empresa, alguém me procura e fala: Caio, eu recebi um profissional PCD e, assim, preciso ajudá-lo, mas eu não sei como perguntar. Às vezes eu vou junto na reunião, porque aí eu tenho essa liberdade. Mas esse passinho a mais de, fiz o onboard para o cara entender o que é a empresa. Agora eu vou fazer um onboard no departamento. E as pessoas, todas do departamento, deveriam saber. Né? Eu sei que por uma série de questões, a pessoa às vezes ela não é nem obrigada a preencher no cadastro dela qual é a deficiência dela. Mas eu acho que isso é ruim para ela. Eu acho que tem algumas burocracias que prejudicam o próprio desenvolvimento, né? Eu acho que tem que deixar livre. Olha, se você especificar qual é a sua deficiência, quais são os recursos que você precisa e tiver um canal aberto, vai funcionar para todo mundo. Porque eu sei que a minha trajetória, talvez a do Sidney também, seja atípica. Como eu te falei, tenho 2 irmãos também deficientes visuais e a realidade deles foi muito diferente da minha. Trabalharam também em grandes empresas multinacionais, mas assim,
eu nunca encontrei um obstáculo da pessoa falar assim, não vou trabalhar com o Caio porque é deficiente visual ou porque vai atrasar. O que eu vi foi o contrário. Pessoas me procurando e falando assim, Caio, eu não te coloquei no meu projeto ainda, porque esse projeto em particular está muito apertado e eu não vou conseguir te dar atenção para te treinar. Mas daqui um mês vai entrar um outro projeto bem maior, que o nosso prazo é maior, eu vou te programar, você vai trabalhar comigo. Então, eu tive isso, mas talvez o que eu tive por uma sorte da vida, para quem acredita, eu acredito na providência, talvez isso possa virar um processo, né? Um protocolo. Sim. O processo, os processos, né, corporativos, eles são importantes para dar uma estabilidade organizacional, independentemente do tipo da pessoa. Né? Então, é fundamental, né? Se a gente está falando não só de PCD, mas qualquer função, tá? A gente tem pessoas de alto desempenho e pessoas de baixo desempenho. Sim. Né? Então, você tem pessoas que não têm nenhuma deficiência cognitiva, ou visual, ou auditiva, que são de baixo desempenho, que você precisa ficar lá empurrando para a coisa sair. E a mesma coisa para os PCDs. Né? Agora, para o PCD, eu acho que é importante o processo, porque independe do nível de sensibilidade humana das pessoas da organização. Sim. Né? E a gente vê, com o passar do tempo, que o nível de sensibilidade humana vem diminuindo, infelizmente. Né? As pessoas acabam passando mais facilmente por cima das outras, porque o individualismo está lá em cima, né? Os fundamentalismos separam as pessoas em ideias. Se você tem uma ideia diferente, você já é um inimigo. Então, essa polarização que vem se acentuando, infelizmente, no mundo, fazem também com que, então, quem tem algum tipo de necessidade especial acaba sendo atropelado. Né? Então, o processo dá essa estabilidade organizacional. Acho que as empresas precisam pensar nisso. E para criar esses processos, nada melhor do que chamar quem tem essas necessidades especiais, né? Junto, né? Também compor, né? Porque as equipes não só multifuncionais, mas as equipes multigeracionais, as equipes multi necessidades especiais, ou seja, a diversidade, né, de olhares, de percepções, de compreensão do mundo, dos processos, vão fazer com que os processos sejam cada vez mais robustos, né, e cada vez mais completos, né, para que a gente possa abraçar aí todas as necessidades. Então, esse é um ponto. E aí vem a reflexão próxima, que é como convencer, né, o C-level disso. Né? Porque, veja, por um lado, tá, eu tenho aqui fazer um contraponto do meu ponto. Né? Eu hoje estou em C-level. Eu tenho uma visão mais humana de organização. É lógico que a gente precisa dar resultado. Né? Porque senão, quem está na organização não consegue possibilidade de crescimento, não consegue uma promoção, né? Então não é sustentável o negócio. Então é lógico que a gente precisa de resultado. Mas você consegue, eu acredito nisso, o resultado de uma forma mais humanizada, né? Levando em consideração os seres humanos, porque tudo é feito por ser humano. Né? E aí, nesse olhar, eu vejo que falta, se a gente avaliar o mercado como um todo, né, que a gente vive, de extrema concorrência, onde o número, né, é o que é importante, o resultado financeiro, não como consequência de um trabalho ou de um serviço entregue, os C-levels também acabam sendo, vamos dizer assim, de uma certa forma, esse é o contraponto, colocado em xeque, porque mesmo que ele tenha a vontade, o interesse de ser um pouco mais humano, né? Ou humano, né? Um pouco mais humano, não, mas humano, ver enxergar as pessoas de uma outra forma,
ele também é cobrado, né? Ele também tem ali a faca no pescoço dos acionistas, ele precisa dar resultado. Então, como a gente poderia aqui refletir em conjunto, achar esse meio termo, né? Convencer o C-Level de uma agenda importante de acessibilidade, porque, no fundo, né, se a gente vê, são milhões de pessoas que também não têm essa possibilidade, ficam à mercê Sim. Aí do Estado, né, do assistencialismo para conseguir sobreviver. E, no fundo, são pessoas que têm a sua capacidade, têm o seu potencial, que poderiam estar tendo a sua autonomia, né, dentro da sua realidade, mas ter a sua autonomia, se sentir útil, não ocupado, né, crescer profissionalmente. Então, ser demandado, inclusive. Ser demandado, ser exigido. Cobrado, né? Ou seja, se sentir parte, né, do ciclo produtivo, né? O que você vê, assim, chegar nesse meio termo, conversando com o C-Level, fora o olhar humano, que se todos tivessem, eu acho que a gente chegaria num melhor compromisso, mas ao longo da sua carreira, por exemplo, você viu na empresa que você está, não tinha departamento, não tinha nada, não tinha processo, e de repente as coisas vão se construindo, é porque algum C-Level ali enxergou a coisa da maneira diferente, né? Sim. Alguém comprou a ideia. Alguém comprou a ideia, né? Como convencer para comprar a ideia? Pois é, talvez partindo de alguns casos de sucesso, mas acho que tem algumas questões antes disso, né? Hoje a gente fala muito do ESG, mas antes do ESG virar tão forte, já tinha as empresas do Sistema B, que são as que desistiram de ser a maior do mundo no que elas fazem para serem as melhores para o mundo no que elas fazem, mesmo que isso signifique perder market share, né? Porque muitas vezes a gente se dedica para uma área só para não perder o market share, mas não é a minha especialidade, não é o meu propósito, não é o meu talento. E antes disso mesmo, já existia o ser humano, já existia a cultura. Como eu falei, eu entrei numa época que não tinha nada disso e muitas coisas funcionavam, né? O Sidney falou, alguém comprou a ideia? Uma vez eu estava no carro com meu irmão e um amigo dele, e eu falando da realidade que eu vivia e tal, e esse amigo falou pro meu irmão, o que o Caio tá falando é verdade ou ele só quer um puxa-saco mesmo? Aí o meu irmão, que já tinha a experiência dele também como PCD no mercado, até antes de mim, né, porque é mais velho, meu irmão do meio nesse caso, ele falou, não, é verdade, mas a única diferença para a empresa do Caio é que eles levam a sério. Se eles falarem que eles vão fazer, vai ter um projeto, vai ter um líder, vai ter... É isso. E não vai acertar sempre. É isso que eu acho, porque nós também não vamos acertar sempre. O importante não é acertar sempre, é querer evoluir, né? É ser hoje melhor do que ontem. É isso que vai fazer a diferença. Se você tem pessoas de boa vontade, vai chegar nisso. Eu só queria dar um passo atrás para eu não perder um ponto que você tocou sobre a sensibilidade das pessoas. A importância de virar processo é gerar estabilidade e não depender da sensibilidade de cada um. É importante também, mas não só no caso das pessoas que podem apoiar um PCD. Também no caso do PCD. Porque é o que eu falei, às vezes o Sidney é um cara que eu conheço, que pode me ajudar, eu sei que se eu pedir ele vai me ajudar, mas eu tô vendo ele tão ocupado, tão corrido, tão preocupado, que eu não vou pedir. Agora, se existe um processo, isso vai acontecer naturalmente. Então, a gente trabalhar essas questões humanas, comportamentais, emocionais, pode fazer total diferença. Entra na cultura, né, Caio? É onde se desenvolve a cultura, Vira uma né? cultura. Vira uma cultura e aí você, vira automático, né? Você pôs um processo para facilitar, mas dali a pouco é natural para todo mundo fazer. E entrando no convencimento do C-Level, a gente pode pegar várias dimensões disso, né? Talvez a maior delas, a mais filosófica, seria entender que nós somos uma unidade. Nós que eu digo, não só dentro da empresa, né? A humanidade é uma unidade, estamos todos conectados, então a gente pode ter esse olhar. Mas independente de ter esse olhar mais filosófico, a gente pode... Primeiro eu faria um contraponto também. Será que é possível não ter diversidade? Se eu contratasse apenas homens héteros, brancos, formados na USP, será que eu não tenho diversidade? O ser humano é único, né? É impossível não ter diversidade. O que eu posso é agir contra ela, né? Tentar diminuir. Mas o porquê que vai valer a pena
você alimentar a diversidade. Porque hoje, eu vi uma vez uma palestra do Joseph Tepperman falando, acho que ele citou o Jim Collins no caso, que cada vez mais a gente vai viver desafios menos técnicos e mais adaptativos. O desafio técnico é aquele que já tem uma resposta, né? Pode ser de um especialista, mas tem uma resposta porque em algum momento ele foi adaptativo, aí a gente passou por tentativa e erro até construir um conhecimento que virou um conhecimento estruturado, que virou um conhecimento técnico. E para isso a gente tem resposta. O adaptativo não. E o adaptativo, como que a gente resolve? Com repertório. Então eu entendo que diversidade equivale à riqueza e a riqueza traz repertório. E o repertório vai ajudar a gente a vencer os desafios adaptativos. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, sempre, aliás, né, assim, para começar a trabalhar, às vezes eu tinha que pegar um conteúdo que estava num PDF e jogar no Word porque o programa não lia o PDF, mas lia o Word. Ah, tá no Excel. Ou não, tá no Word, eu preciso jogar pro Excel. E o fato de eu ter apanhado tanto para fazer isso pode ter me prejudicado num trabalho que eu demorei mais para entregar, mas ele me ajudou em outro. Ele me ajudou, por exemplo, uma vez a gente teve que fazer uma análise de 5 anos dos documentos de uma empresa. E aí eram, assim, mais de 6.000 páginas de Word, né? Se eu jogasse o PDF pro Word. Só que eu queria só uma informação dentro daquilo. E aí eu cheguei para a equipe e falei, se vocês me derem um tempo, eu consigo separar só essa informação rápido. Eles, como? Eu falei, eu consigo copiar do Word, colar no Excel de uma forma que todo o conteúdo caia numa coluna e só o valor que a gente precisa analisar caia na coluna do lado. E a gente consegue, com a fórmula do Excel, fazer todo o cálculo e depois só bater o documento, fazer uma revisão documental. Caio, será que dá pra fazer isso? Dá. O que a gente concluiu? Também não daria para arriscar 100%, porque para entregar rápido, eu não posso... E se o que o Caio propôs não der certo? Então, uma equipe ficou trabalhando no paralelo e eu fiz isso com 3 tentativas. Deu errado a primeira, deu errado a segunda, por causa do volume. Na terceira, eu consegui fazer. Então, assim, o que era um obstáculo para mim em um trabalho virou solução no outro. E a gente é muito acostumado, né, Michel, a não confundir, isso é até um jargão hoje já do corporativo, não confunda empenho com desempenho. É verdade, eu não posso confundir, nós somos avaliados, medidos por desempenho. O nosso cliente também quer isso. Só que isso quando eu estou olhando para o projeto. Na visão de um projeto, eu preciso do desempenho. Agora, se eu estiver olhando para uma empresa, ou até para um departamento, numa visão mais macro, o empenho faz diferença sim. Porque o empenho que eu tive neste projeto que não deu certo, virou a solução do outro. Sim. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar, de não olhar só pro desempenho a qualquer custo. Por quê? Qual que é a tendência inconsciente de qualquer líder, de qualquer ser humano? Eu vou trazer para minha equipe pessoas que pensam como eu, que falam a mesma língua, que eu consigo fazer tudo mais rápido. Só que isso vai fazer com que a minha equipe seja incompleta. Sim. Se eu sou um cara que é muito bom comercialmente e muito bom técnico, mas eu não sou bom com pessoas, eu deveria trazer para minha equipe alguém que é muito bom com pessoas. Porque aí o meu departamento vai estar completo. Mas a minha tendência não. Se eu tenho aquela linguagem comercial, eu vou trazer alguém que tem a mesma linguagem, né? E aí eu não tô sendo... Eu brinco que, no final das contas, o que a deficiência é? Nada mais é do que uma ferramenta que nos falta. No meu caso é a visão. Mas para todo mundo falta alguma coisa. Sim. Um não fala um idioma, será que todo mundo, né, fala alemão, sabe consertar um carro e fazer uma cirurgia no cérebro? Não sabe. Não, então, se para todo mundo falta alguma coisa, daria até para generalizar e dizer que todo mundo é deficiente. Mas, assim como você, eu sou um pouco mais otimista, eu prefiro dizer que nós somos insuficientes. Sim. E se nós somos todos insuficientes, qual é a única forma de sermos completos? Juntos. Sim. Por isso que a diversidade vale a pena. Porque eu vou aumentar o meu repertório. E claro que no contexto de uma empresa, isso demanda um esforço. No começo vai ser um grande investimento. Mas existe uma colheita que vale a pena, né? Sim. Então, a empresa, talvez ela não tenha ainda a possibilidade de olhar para o mercado e escolher PCDs totalmente capacitados. Mas ela pode capacitar os escolhidos. Sim. E nisso ela tem que ter aquela cautela que eu falei. Vai ter o bem-humorado, o mal-humorado, o comprometido. No processo seletivo, eu tenho que trazer pessoas que tenham um perfil adequado e a formação eu dou. Né? A gente consegue desenvolver. O que eu vejo não só com PCDs, eu vejo com qualquer profissional, é o líder atribuindo aos profissionais o mero caráter de utilidade. Então é assim, se serve, continua. Se não serve, eu demito. Qual o problema disso?
é que você está limitado ao que o mercado tem disponível. Sim. E o que o mercado tem está sendo disputado por todos. Então, os bons profissionais já estão empregados. Se eu demito hoje um cara porque ele não serve, mas ele era uma boa matéria-prima a ser lapidada, não vou encontrar outro tão melhor assim. Eu preciso ter esse olhar da formação. Sim. Se a gente tiver esse, como você bem colocou, né, um mindset de entender que nós somos uma unidade, que o trabalho realmente dignifica, né, dignifica a todos, e que existe uma forma de maximizar o meu resultado com base num repertório diverso, talvez o C-Level enxergue valor nisso. Muito bom. E tem aí também uma questão, acho que, que é muito importante, da questão da deficiência. Quando a gente define, tem a deficiência e tudo, existem tipos de deficiência. Então, o Caio tem uma deficiência aqui que é definitiva. Então, a ciência não achou uma solução. Sim. Né? E aí a gente tem também as deficiências temporárias. Tem a momentânea, que são situações que todo mundo passa. Igual o Caio citou, você não sabe um idioma. Se você não sabe um idioma, você vai conversar com alguém, você está com uma deficiência naquele momento. Sim. É uma momentânea. Você não precisou falar com aquele cara, passou. Se você quebrou o braço, e aí, você está com uma deficiência temporária. Então, um contexto de limitações que as pessoas têm aí, seja qual seja o nível, todo mundo vai passar. Perfeito. Então, o que a gente não pode ter é a mentalidade limitada. Exatamente. Né? O que você trouxe é muito legal, em vários aspectos, porque você trouxe a questão da limitação temporária. O idioma é que pode ser resolvido. Mas pode ter aquela pessoa que quebrou uma perna, ela vai andar de muleta por um período, ou uma vez um sócio lá da empresa também, ele caiu de moto, pôs acho que 11 pinos na coluna, e ficou de cadeira de rodas por um bom tempo. Sim. E aí ele falou assim, eu acho que todo mundo deveria passar por essa experiência. Sim. E ele era muito bem-humorado, ele contava de um jeito muito engraçado, ele falou, eu fui num shopping center, aí cheguei lá, me deram uma cadeira de rodas do shopping, eles que me proporcionaram. Sim. Aí eu fui no banheiro e a cadeira não entra no banheiro do shopping com a cadeira que o shopping deu. Então, assim... E o que eu acho interessante é isso. Isso não é intencional, não é que o shopping, né, falou... É porque ele pensou, eu vou ter a cadeira. O que eu preciso? É da cadeira? Tenho a cadeira. Precisa ter... É aí que eu falo de... a própria pessoa incluir os outros, né? Alguém precisa ir lá e falar, olha, esta cadeira não entra no banheiro. Né? Esse banheiro não permite que a cadeira passe, então qual que é mais fácil? Trocar a cadeira ou a porta? Ou aumentar a porta. Então tem essa questão que você falou da deficiência temporária. Tem um outro aspecto que muitas vezes a gente não considera, que são os idosos. Sim. A tendência é de todo mundo ir perdendo a visão e a audição. Sim. Então, hoje, recursos que foram desenvolvidos para a leitura, que um deficiente visual usa, talvez permita que um idoso tenha acesso a livros. Claro. Né? Então, tem também essa questão. E o que eu acho é que a importância é essa mentalidade, né? Da gente se manter aberto. Eu gosto daquele livro, A Lógica do Cisne Negro, do Taleb. E aí tem um conceito de lá que é aplicado para tudo. Né? Em geral, alguém que olha para um deficiente visual e fala é impossível para ele fazer o que eu faço ou trabalhar na empresa que eu trabalho. Por que a pessoa considera impossível? Porque o recurso que ela conhece para executar aquilo é a visão. Sim. Então, sem a visão, ela não consegue saber como fazer. E aí ela acha impossível. Mudaria muito se ao invés de dizer impossível, ela simplesmente dissesse eu não conheço um caminho para fazer isso sem enxergar. Sim. Porque aí ela mantém a mente aberta, né? A história, eu não sei se você conhece esse livro, A Lógica do Cisne Negro, também, pelo que o Michel, pela reação ali, conhece. Sim. Que diziam que não existiam cisnes negros, né? E depois de muitos anos, descobriu um na Austrália. Então, por muitos anos, quem falou não existe, viveu uma mentira. Pois né? E seria diferente dizer, existe um cisne negro? Eu nunca vi. Eu nunca vi um cisne negro. Eu nunca vi, é diferente de não existe. A gente limita, né? Eu lembro que desde criança meu pai falava assim, segundo a neurolinguística, né? Se você acha que pode ou que não pode, você sempre tem razão. O cérebro não vai te discutir com você e falar assim, não, você tá com uma informação errada. Ele vai limitar os recursos. Então... eu nunca vi o título do Palmeiras Mundial. Eu também sou uma Palmeiras. É impossível? Não é impossível, mas já aconteceu? Nunca aconteceu, né? Mas... eu acho que aqui da nossa conversa, eu tiro aqui um aprendizado aqui pro C-Level. Eu acho que essa questão da incapacidade
momentânea, né? Porque, veja, quando a gente vai crescendo na organização, isso faz parte natural de qualquer ser humano, a gente vai sendo tomado por um certo orgulho e vaidade. Uhum. E a gente vai esquecendo que também nós somos seres humanos, porque e nós também temos deficiências. Um C-level, um diretor, um gerente, enfim, ele está naquela posição, vamos partir, né, do caminho correto por mérito do seu desempenho, né, e não por números, né, de inclusão, mas assim, vamos partir da premissa que ele seguiu uma trajetória correta de mérito, de desempenho e foi crescendo. Mas o que acontece, né? A gente vai esquecendo que quando a gente vai tendo mais, entre aspas, poder, né, organizacional, a gente vai esquecendo que a gente também tem deficiências, Uhum. né? E isso vai desumanizando o processo, né? E a gente vai vendo as pessoas cada vez mais como entregadores de tarefas, entregadores de resultados, e vai esquecendo que cada pessoa tem, né, a sua vida, o seu Uhum. contexto, né, o seu momento, todo um histórico que eu trouxe ou a trouxe até ali. Então, eu acho que um ponto, né, que eu deixo aqui para reflexão do pessoal, dos altos executivos, você não isso é uma afirmação, você não é autossuficiente. Você tem falhas, Uhum. né? Você não é completo. Nenhum ser humano vai chegar à completude da perfeição, né? É, então, não se esqueça disso. E aí, se você tiver isso, que é um mínimo de humildade, né, no sentido humano positivo, aqui usando o lado da teologia, eu acho que a gente consegue olhar para as diversas camadas da organização, para as diversas funções, né, da organização, para os diversos tipos de pessoas, Uhum. e promover sim um ambiente mais humano, né, Sim. que é o que tá faltando hoje em dia, né, nas organizações, né? A gente teve aquele boom da cultura dos escritórios com piscina de bolinha, né? Porque agora, né, todo mundo se Ping-pong, videogame, ping-pong, rede. salas de descompressão. Só que tá bom, você ficava na piscina de bolinha, mas aí você dormia no escritório porque você tinha que entregar no mesmo prazo do que qualquer um, né? Uhum. Então, tá aí, passou esse boom, aí o pessoal viu que não existe conto de fadas, né? A mesma coisa agora, dessa cultura de inclusão forçada, né? Que muitas vezes essas pautas muito forçadas Uhum. que a gente vive, e aí daqui a pouco as empresas estão vendo que não é a questão da opção A, B ou C da pessoa, ou da cor da pele, ou da deficiência, é a questão do desempenho. Todos somos seres humanos, Exato. né? Então a pessoa, ela, na verdade, ela tem que ser recompensada, reconhecida, promovida, pelo trabalho dela, pela competência dela, né? E não pela cor da pele ou pela opção dela, né? Então, se a gente começar a ter esse olhar mais humano nas relações, a gente para de estigmatizar, a gente para de se defender atrás de bandeiras, né, de comodismo, e eu acho que não haverá necessidade da gente falar de inclusão, de acessibilidade, vai ser algo tão natural, Perfeito. né? E as empresas, as pessoas, os processos já vão estar adaptados à realidade de cada um, Sim. né? Até porque hoje a tecnologia facilita demais. Por exemplo, a sua competência técnica num determinado assunto é igual ou superior do que outra que vê. A única diferença é que você não está vendo, mas hoje o recurso tecnológico te possibilita ouvir tudo que está acontecendo no Sim. computador e você entregar. Então, assim, não é mais o limitante, talvez anos atrás, né?
quando a gente não tinha toda essa facilidade, fosse né? Mas hoje o mecanismo de trabalho de 99% das pessoas é um computador. Sim. Né? E o computador nos deixa, né, as coisas acessíveis. Né? Então, assim, eu não vejo isso como limitante. Pesquisas recentes nos mostram que atualmente, na nossa força de trabalho mundial, nós temos cerca de 36% de pessoas millennials e 6% de centennials, a geração Z. Em 2030, estima-se que esse número vai praticamente dobrar. De millennials, nós teremos cerca de 55%, e os centennials serão 30%. Isso vai representar quase 90% da nossa força de trabalho com pessoas jovens, com visão diferente de mundo, e que desde tenridade já recebe feedback contínuo. Através dos smartphones, elas recebem notificações a cada minuto de uma atualização, seja dos seus comentários, dos seus posts, dos seus programas favoritos, da sua música nova que foi lançada. E quando elas entram no mercado de trabalho, nesse nosso mundo paralelo, elas acabam recebendo feedback de seus gestores apenas uma vez por ano. Algumas vezes, 2 vezes por ano. E muitas vezes sem o detalhamento correto. Porque como nós vamos lembrar de tudo o que aconteceu durante o ano? Pois é, então desta maneira nós estamos lançando a nova versão do Performance 6, com a funcionalidade do gerenciamento contínuo de desempenho, que é uma somatória do feedback contínuo que já existia na nossa plataforma com as avaliações de competência e resultado, que poderão agora ser feitas durante os one-on-ones. Além de tudo isso, será possível também mudar as metas e indicadores se isso for necessário, porque no mundo atualizado, digital, dinâmico que nós vivemos, muitas vezes será necessário que a gente mude a nossa rota. Fora tudo isso, se houver uma necessidade de criar um plano de desenvolvimento individual, a nossa plataforma conta com um módulo de aprendizado completo que abraça e abarca todas as funcionalidades do modelo 70-20-10. Seja o aprendizado formal através de uma LMS que tem gamificação, seja com o modelo de aprendizado social ou com a base de conhecimento que compõe todas as funcionalidades necessárias para o suporte ao desempenho, o aprendizado on the job, durante o momento em que o colaborador esteja trabalhando e necessitando desse aprendizado. É por tudo isso que a gente sempre diz que na Micropower o futuro do T&D começa aqui. Agende conosco uma apresentação e já mude o seu status quo, o status quo da sua organização já. Não espere 2030. Vamos agir de forma proativa e preventiva para que a gente possa desenvolver os nossos talentos. Abraços digitais. Não, só um complemento, porque eu concordo perfeitamente com o que você falou. Eu acho que essa questão da gente entender é um dos conceitos mais difíceis aí, que é a unidade, mas eu olhar para o ser humano, né? E às vezes o que vai fazer essa diferença, tem muitas empresas, né, dissolvendo aí os seus departamentos de diversidade, e eu cantei essa bola, falei que aconteceria, fui até acusado de preconceituoso, mas não é, porque a questão tem que ser sustentável. Então, se a gente parar de olhar para a pessoa, pro que eu acho que ela é, e aí eu acho com base no que eu tô vendo, né? No que eu tô percebendo dela. E olhar para o que ela pode ser, e a partir daí identificar talentos, resultados que ela pode produzir, quais desses resultados se encaixam na estratégia da empresa e aí focar neles,
vai fazer toda a diferença. Eu acho que aquela questão de não estarmos de lados opostos vai fazer toda a diferença. Sim. Porque o lado do líder, o C-Level que você falou, também não é fácil. Né? Além dele entender o que você colocou muito bem, de que ele não é completo, e que, de fato, né, quanto mais a gente cresce na carreira, menos a gente fabrica os próprios resultados e mais o nosso resultado passa a ser a soma dos resultados das pessoas que eu lidero. Perfeito. Então, eu sou obrigado a ser um bom extrator de resultados. Se eu for bom nisso, se eu conseguir extrair resultado de um PCD, que talvez seja o maior desafio, eu vou extrair de todos os outros, né? Mas, além disso, o presidente de uma empresa, ele está sempre, e diretores, enfim, da alta liderança, né? Ele está sempre muito exposto. É uma palavra mal colocada, isso tira dele, às vezes ele tem a boa vontade de agir e ele fica um pouco amarrado. Sim. E eu acho que isso faz com que, não sei se o Sidney concorda, depois eu vou querer ouvir até a opinião dele, com que os líderes, eles estando amarrados, eles desperdicem o potencial deles mesmos. Porque o que eu vejo, um movimento que aconteceu nas empresas, né, não consigo te dizer para onde está indo agora, mas temos que lidar com a questão da deficiência, vamos contratar uma consultoria especializada. Às vezes a consultoria, ela é especializada em uma deficiência, mas não na minha empresa. E se a gente permitisse que cada empresa faça o que ela é boa, que é ser profissional, ou seja, definir um projeto, reunir competências para entregar resultado de qualidade, ela vai conseguir gerenciar isso com muita qualidade até que esses projetos virem processos. Quando nasce um deficiente numa família, ela não contrata uma consultoria, né? Ela se responsabiliza, ela age. E eu acho que as empresas podem fazer muito mais do que contratar a consultoria, fazer por elas mesmas. E não que as consultorias sejam dispensáveis, mas trazer uma consultoria externa só naquilo que eu não consigo fazer. Sim. Porque eu conheço minha cultura, conheço o meu nicho, conheço meus clientes, conheço os meus profissionais, deveria conhecer, né? Então, eu consigo fazer muita coisa até chegar nesse ponto de eu trazer uma consultoria externa só para colocar a cereja no bolo. Mas isso não acontece por quê? Porque muitas vezes essas bandeiras exageradas, né, como você falou, colocam o líder na berlinda. Sim. E aí, o que ele é muito bom, poderia ser aportado para lidar com a diversidade, vai ficar opaco, né? Ele não vai poder exercer. Então, eu acho que tem esse lado de dar liberdade também para o líder fazer o melhor. Vamos unir forças e não alimentar a disputa. Né? A gente tem que construir aliados, não inimigos. Sem dúvida, como você falou aí, é muito importante quando a empresa, de repente, contrata aqui uma consultoria externa, ela aproveitar essa consultoria para aprender a fazer o que ela não sabe ainda. Né? Sim. Igual você falou, beleza, tem a importância da consultoria, eu chego para ajudar o que eles não sabem ainda, mas o que muitas empresas eu vejo fazendo não, eu contratei a consultoria aqui, ela que se vire para poder fazer o negócio dar certo, e eles não estão preocupados em realmente incorporar aquilo. Sim. Então não incorpora aquela situação. E aí o que acaba acontecendo, tipo, a consultoria não vai conseguir ter a cultura da empresa, e às vezes o resultado vem abaixo. Exato. Mas que poderiam realmente unir, né? Igual você falou, vamos juntar aqui o conhecimento da consultoria que eu não tenho, com o conhecimento interno que eu trago aqui, e desenvolvo as pessoas, né? Exato. Se a empresa já é profissional em contratar, treinar, avaliar e desenvolver, trazer um PCD é só contratar de um jeito adaptado, treinar de um jeito adaptado, mas é muita coisa que dá para a própria empresa fazer. Eu lembro, só compartilhar mais um caso, quando eu fui fazer o primeiro treinamento de contabilidade na empresa, eu estava assistindo aula, acostumado, né, a absorver muita coisa assim, só de ouvido, e eu absorvi quase tudo, eu só não entendi como que era um balanço, a posição, era ativo de um lado, passivo e PL do outro, mas aí quando terminou, antes de eu me manifestar, a Viviane Pepino, que era instrutora, ela foi lá na minha mesa, me procurou e falou assim, Caio, só um minutinho, deixa eu transformar esse balanço em algo visual para você. Imagina um retângulo, divide ele verticalmente ao meio. Na esquerda está o ativo. Agora pega o lado direito e divide horizontalmente ao meio, em cima está o passivo e embaixo o PL. Eu falei, nossa, fez todo sentido. Agora facilitou, partiu dela. Mas, partiu. Como eu disse, o que acontece por aptidão de alguns pode virar um processo. Né? Mas eu não preciso de uma consultoria externa para isso, né? Eu preciso definir para onde vamos,
o que eu já tenho de recurso para levar até lá, e naquilo que eu não tiver, aí eu busco. E se uma consultoria interna me mostrou esse exemplo, eu absorvo isso e aplico em outros itens, Exatamente. Né? Então, eu aprendi isso aqui e vamos seguir. Teve um curso que eu fiz que o professor mostrou, era um vídeo que eu estava assistindo, um exemplo parecido com isso também, foi o contrário. Ele mostrou, ó, você resolve a fórmula assim, ó, tá resolvida a fórmula aqui, você faz desse jeito. E aí pronto, desse jeito, mas que jeito? Não falou, aqui, ó, eu aqui. Não fica, até hoje eu não sei como que é o jeito da fórmula que ele colocou lá. Exatamente. Aí é a hora de chegar e falar, ó, quando for de escrever, não pode falar esse é assim, aquele é assado, né? Exatamente. Tem que falar qual que é o esse, qual que é o aquele. A parte de treinamento é muito importante você descrever as ações, né? Não... Exatamente. Só para a gente concluir essa parte, se eu puder aqui fazer um comentário, eu usaria o termo processo específico, não processo adaptado. Porque muito bom. Sempre que a gente fala, né, adaptar, tal, dá uma conotação de favor. Exato, faz sentido. Dá uma conotação negativa. Gostei. Não, é um processo específico. Muito mais preciso, porque é isso, é específico para aquele objetivo. E pronto. Bom, Caio, já passamos bom do tempo aqui, tá? Eita, já? Você nem viu a hora passar. Pois é, eu não vi a hora passando, cara. Também. Agora, assim, a gente sempre termina aqui com 3 perguntinhas rápidas para os nossos entrevistados. E queria saber aí de você. Então, a primeira é assim, se você fosse presidente do mundo por um dia, tá? Essa pergunta eu faço há 1 ano, tá? Então, estamos na época das ordens executivas americanas, né? Aquele monte de pasta sendo assinado pelo presidente. Mas essa pergunta, a gente fazia isso já desde o ano passado. Se você fosse presidente do mundo por um dia, que ordem executiva você daria para o pessoal imediatamente seguir? Poxa, engraçado você falar presidente do mundo, eu lembrei de um desenho que eu assistia quando era criança, que era o He-Man, né? E aí no início tinha Adam, o príncipe do universo. Você falava, do universo. Poxa, eu acho que, se fosse para dar uma diretriz assim generalizada, eu diria: desenvolvam o autoconhecimento em todas as pessoas, em todas as dimensões. Porque eu acho que o autoconhecimento vai dar autonomia para as pessoas, e aí, quanto mais autonomia as pessoas têm, menos elas dependem dos outros, menos a gente precisa aportar de recursos. Vai ter mais gente aportando recursos para si mesmo e, consequentemente, transbordando para o próximo. E talvez um complemento que eu diria é: desenvolvam a educação financeira. Toda vez que alguém me procura para falar, pô, Caio, eu queria encontrar o meu propósito, eu falo, então seja financeiramente independente. Porque senão haverá sempre uma competição, né? Eu gostaria de viver do meu propósito, mas eu preciso pagar a conta de luz, né? Tudo bem que vai chegar um momento na vida das pessoas que a pessoa vai poder viver do propósito dela, ou pode até acontecer de cara. Mas se você não é um desses sortudos, né? Desenvolva a independência financeira, que é diferente de riqueza. Né? Ser independente não é ser rico. Como tá naquele livro Segredos da Mente Milionária, eu adorei essa definição, porque eu não tinha parado para pensar. Depois que fala é óbvio, né? Mas até que a pessoa, às vezes, ela tem custo fixo no mês de R$1.000. Se ela tiver um investimento que rende R$1.000, ela já é independente, mesmo que não seja rica. Mas sendo independente, será rica. Agora, tem muito rico que não é independente. Eu acho que seria isso. Eu daria essas duas... Mas isso depende do autoconhecimento. Do autoconhecimento, porque exatamente. Você vai saber viver como Paulo falava, né? Eu sei viver com muito, sei viver com pouco, né? Então, é que normalmente a gente projeta, né, a nossa felicidade, o bem-estar no consumismo, né? Exato. E aí a gente acaba querendo, né? Eu só vou ser independente financeiro se eu ganhar 50 pau por mês, poder viajar toda hora. Não, isso não é isso que traz a felicidade, né? Então você tem que se autoconhecer primeiro. Não só no materialismo, né? Eu só vou ser quando eu tiver o cargo tal, quando eu for o presidente, ou quando eu casar. Não tá no externo, a felicidade é dentro. Sempre que você coloca esse objetivo, a hora que você atinge ele, fala, putz, e agora? O que eu faço? Isso aí. Agora tem que buscar outro, então nunca vai. Eu atendo muitas pessoas assim no coaching, viu, Cid? Pessoas falam, cheguei onde eu queria, mas não sei agora o que eu quero. Pois é. E agora, se você pudesse sair para jantar com alguém, tá, que já viveu, ou que está vivo, enfim, da história da humanidade, quem você chamaria para jantar e por quê? O que você gostaria de conversar com essa pessoa? Poxa,
Eu acho que eu sou um cara muito ligado em aprendizado. Eu gosto muito de aprender e eu acho que eu aprendo muito com a história das pessoas, né? Então me passam assim, de bate-pronto, algumas pessoas pela cabeça. Talvez o meu avô, tanto o meu avô materno quanto paterno, o pai da minha mãe eu não tive convivência. Ele faleceu muito jovem. Mas todo mundo fala que ele era muito sábio e tal. Então, eu traria ele, o meu avô paterno também convivi quando criança, mas queria ter discussões mais filosóficas, né? Mas se fosse para pegar alguém que ainda está vivo, talvez o Geraldo Rufino, o Flávio Augusto, esse pessoal que deram grandes saltos e que tem muito a ensinar. E que, apesar de terem dado saltos, se preservam humildes, né? Acho que eu chamaria algum desses para aprender. E você, Sidão? Fala aí, dá o seu pitaco aí. Bom, alguém que eu chamava para um jantar, cara. Cuidado com o que você vai falar. Sua esposa vai estar ouvindo. Ela vai estar vendo, né? Então é perigoso isso, né? Convidar alguém. Mas eu acho que eu convidaria, por exemplo, a Irmã Dulce. Poxa. Porque ela, assim, o pouco que eu não conheço tanto assim, né? Mas o pouco que eu conheço da história dela, ela foi uma pessoa que lutou muito em prol dos que precisam. Sim. E assim, eu acho que seria muito legal, assim, saber a ideia de uma pessoa de que como que você consegue se desprender de tudo que é seu para poder ajudar os outros, assim, Exato. tipo assim, como você consegue dar tanta importância a algo que é para aquela turma necessitada, e então Você assim, tão abnegada, né? então eu acho que é de um desprendimento tão grande Pois é. que eu acho que seria alguém que eu convidaria. Muito bom, isso aí, excelente. Ela viveu o evangelho na sua plenitude, né? Sim. Que poucos entendem aí. Falando nisso, o episódio da semana passada você tem que ouvir, hein? Vou ouvir, Você ouviu? Alzirinha, né? Caio. Não, qual que foi nós o tema? tivemos uma conversa com a Alzirinha e a influência das mídias digitais na evangelização. Poxa, que Então, tema espetacular. Ouve aí, dá o seu like, Com curte, certeza. tá bom? E finalmente aqui, qual foi o melhor e qual foi o pior conselho que você já recebeu na vida? O melhor e o pior. Eu acho que o melhor conselho é mais fácil. Eu acho que um dos melhores conselhos que eu tive foi de uma pessoa que trabalhou comigo, depois virou minha líder e hoje minha sócia na empresa de coach, que é a Graziela Moretti. Uma vez ela me falou sobre a linguagem, né? Eu queria muito dessa vontade de formar as pessoas, de contribuir e tal. Às vezes eu me excedia no conteúdo que eu passava para algum profissional menos experiente e isso acabava mais deixando ele perdido do que ciente do que ele tinha que fazer e como. E ela me ajudou muito a ter esse foco de uma comunicação mais assertiva, que não é minha natureza, né? Tá. E como eu sempre digo, você nunca vai adquirir uma virtude, nem competência, eu acho. Ninguém é capaz de adquirir. Você pode falar assim, eu tenho a virtude da paciência. Até que um dia você vai ser tão tentado que perde a paciência e você vai ter que falar que não tinha, né? Então a virtude se exerce todos os dias. Então eu, por conta do conselho que ela me deu, eu tô sempre me vigiando, mesmo que eu não consiga sempre, para tentar ser mais assertivo e valorizar o tempo das pessoas. Esse foi eu resumiria dizendo o seguinte, que na cultura da minha família, a gente sempre foi formado para termos conhecimento. E os conselhos que eu recebi da Grazi fizeram eu ter esse olhar de transformar conhecimento em resultado. E não se contentar em ter o conhecimento e pôr para fora de qualquer forma. Sim. Tem que aplicar, né? Aplicar com um objetivo específico. É isso que acho que mudou muito a minha vida depois que ela falou isso. Tá. E o pior eu acho mais difícil, assim, não tem nenhum tão emblemático, mas talvez algumas pessoas no meu início de carreira, quando eu manifestei, isso aconteceu com mais de uma pessoa, eu manifestei alguma preocupação sobre algum tema e elas eram responsáveis por me ajudar naquele tema e elas me deram a resposta do fica tranquilo, vai dar certo. E eu confiei e o tempo passou e não deu certo e depois eu tive que resolver. Eu fico tranquilo, deu errado. Né? Então, assim, não é culpa delas, talvez boa vontade, né, de motivação e tal, e não conseguiram resolver, mas a questão é, o que eu tiro disso, né?
é que esse fica tranquilo tem que ter um prazo. Tá bom, vou ficar tranquilo até semana que vem. Depois, se não acontecer, o que vamos fazer? Né? Então, talvez isso. Mas não houve, assim, um grande prejuízo. Eu teria, talvez, adquirido um despertar, uma consciência mais rápido ou com menos esforço. Mas ela viria de qualquer forma, né? Uhum. Bom, quero só agradecer a sua participação aqui conosco. Foi um bate-papo muito bacana. Tenho certeza que quem aí nos ouviu, né? Não sei qual mídia social vão estar utilizando. Vai sair aqui, assim como eu, muito revigorado com o ponto de vista de vocês, tá certo? Eu acho que é um exemplo, né, que mostra que não há para o ser humano obstáculo que não possa ser superado, né? Vocês perderam ou nunca tiveram, como no seu caso, uma capacidade, né, física, a visão que para qualquer pessoa mediana, vamos dizer assim, já seria o fim do mundo, a pessoa poderia entrar, né, em estados de depressão, enfim, acabar com a vida dela, viver do assistencialismo e da boa vontade dos próximos, e vocês transformaram isso, né, como, na verdade, uma força, né, que moldou a vida de vocês, fizeram carreiras de sucesso, estão em carreiras de sucesso, cada um no seu segmento, conquistaram, né, o seu espaço. Então isso mostra que o ser humano ele tem uma capacidade ilimitada de fazer acontecer. Basta ter o quê? Boa vontade, autoconhecimento, né? Busca de um propósito, né? Cada um de nós temos, né? Mas eu acho que essa força que vocês demonstram é um exemplo para todos nós, e que a gente, né, qualquer obstáculo, a gente já fica se lastimando, já fica, né, reclamando de tudo, e vocês nos mostram que como é possível, né, realizar. E, nossa, coitado das empresas, se vocês enxergassem, então, não ia ter para ninguém. Já não tem hoje, né, para muitas pessoas, imagina vocês com a plenitude, né, dos sentidos. Então, parabéns, muito obrigado. Acho que foi um exemplo para todos nós. Quer falar alguma coisa aí, Cid? Só agradecer também a oportunidade de estar falando aqui para todo mundo, né, com vocês, a gente poder trazer esse tema, porque eu acredito que só falando do tema e trazendo a informação, né, como o cara falou, que é o conhecimento que precisa ser passado. Então, a oportunidade da gente trazer isso para as pessoas, que às vezes, muitas vezes a pessoa não faz porque não sabe sobre aquele tema. E a gente ter essa oportunidade de cada vez mais poder levar esse assunto, porque exemplo, todos nós somos, todo mundo é exemplo. Então, eu tenho que... Aí eu escolho qual que eu quero seguir e qual que eu não quero, né? Mas é muito importante que a gente seja um bom exemplo. E esses exemplos precisam ser mostrados para que mais pessoas se motivem e sigam, né? Fazendo aí o que deve ser feito, porque nós estamos em constante evolução aí. Então, isso é muito importante. Caio? Poxa, gratidão toda minha, obrigado, privilégio ter esse tempo aqui com vocês e espero ter contribuído. De qualquer forma, eu continuarei à disposição. Opa, com certeza. E obrigado a vocês aí que estão aí do lado da telinha ou do smartphone ouvindo o podcast Descomplica TID, o canal que colabora com a sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade em treinamento e desenvolvimento humano do nosso mercado. Deixa aí o seu review, como sempre a gente lê com carinho, responde, compartilhem o que vocês acharam, né? Nós estamos sempre abertos para melhorar continuamente e também debater de uma forma racional, equilibrada e humanizada. Até o próximo episódio, fiquem com Deus, abraços digitais.